montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo universo vem, pois te louvar. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 44. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. E ainda em Lamentações, capítulo 3, diz: a benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã.
Grande é a tua fidelidade. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de oração da Primeira Igreja Batista do estado de Rondônia. Esse ano nós completamos 100 anos de existência. É uma bênção a cada dia que temos realmente experimentado a graça, o sustento do Senhor, os livramentos e a forma como o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E é um privilégio estarmos aqui mais uma vez, junto com os demais irmãos e amigos, para esse momento de culto. Nesse culto nós vamos nos colocar diante do Senhor mais uma vez, vamos também orar pelos nossos irmãos e amigos, vamos também ouvir a voz do Senhor e que o Senhor nos ajude a sempre obedecer à sua voz, ao seu direcionamento. E a partir de hoje também nós estaremos apresentando um material que está disponibilizado pela Junta de Missões Mundiais. E a cada culto de quarta-feira estaremos apresentando para os irmãos algo de especial que a denominação batista tem feito ao redor do mundo. Nós faremos isso para que possamos continuar orando pelos nossos missionários, conhecendo suas necessidades, suas vitórias, também sermos motivados para permanecer firme no Senhor e fazendo sempre a nossa parte. São vídeos que vão tocar profundamente os nossos corações. Que o Senhor continue a nos abençoar a cada dia. Oremos. Ó Pai, graças te damos por mais um culto, ó Deus. Graças te damos porque a tua presença é real e constante. E queremos, ó Deus, mais uma vez te louvar, exaltar e bendizer teu nome. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Rei. O Senhor domina sobre tudo e sobre todos, Pai. E nós, como teus filhos, Pai, queremos sempre, Pai, continuar te louvando e reconhecendo a tua grandeza, Pai. Graças te damos porque estamos aqui e ajuda-nos, Pai, a cumprir, Pai, ó Deus, o nosso ministério a cada dia, Pai. Ajuda-nos, Pai, a sermos pessoas melhores, Pai, em casa, no trabalho, ó Deus, por onde quer, Pai, que nós andemos, ó Deus, que nós possamos refletir a graça, a misericórdia, o favor do Senhor, Pai. Ó Deus, que as pessoas vejam, ó Deus, em nós, que realmente nós servimos a um Deus fiel, a um Deus presente, a um Deus que é real, Pai. Receba, Pai, nessa noite a nossa gratidão, Pai, todo louvor e adoração, ó Deus, que só a Ti pertence, ó Deus. Também, ó Deus, incline os seus ouvidos para ouvir as nossas petições, ó Deus. Fale conosco, toca-nos, Pai, profundamente nessa noite, ó Deus. E continue abençoando, ó Deus, a Primeira Igreja Batista, ó Deus. Ajuda-nos, Pai, a continuar avançando, Pai, dá-nos estratégias para continuar, ó Deus, pregando a Tua palavra, ó Deus, a tempo e fora de tempo, ó Deus. Seja para sempre o Teu nome exaltado e glorificado, ó Deus. É a oração que fazemos, ó Pai. Em nome de Jesus, com muita gratidão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Sendo o Oriente Médio o berço do islamismo, o Ramadã é intensamente observado e praticado nessa região. Nesse período, a dinâmica da sociedade muda completamente, atingindo todas as minorias desse país. É um período de muita opressão. Mas nesse período, muitos milagres acontecem. Num pequeno país dessa região, havia uma igreja comprometida que orava poderosamente pela conversão de muçulmanos no mês do Ramadã, o mês mais sagrado para os seguidores de Maomé. No final do mês do jejum, um homem muçulmano entrou naquela igreja e pediu para falar com o pastor. Ele disse assim: eu tive um sonho.
E esse era o tipo de sonho que todo muçulmano gostaria de ter. Eu sonhei com Maomé, mas quem estava no trono era Jesus. Maomé estava ajoelhado diante de Jesus. Eu não conseguia acreditar naquele sonho, mas no outro dia eu tive um novo sonho e era exatamente o mesmo, mas no final Jesus me levou voando sobre a rua do meu bairro. E lá tinha um prédio e nesse prédio haviam pessoas orando. E ele me disse para ir nesse prédio e falar com o pastor. E ali estava agora um ex-muçulmano entregando sua vida a Jesus. Nesse país existe um projeto chamado Meninos do Reino. Ore para que mais muçulmanos se rendam a Jesus. paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Amém? A irmã Damares agora vai ler um texto bíblico que se encontra em Romanos 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Estamos aqui, no nosso sítio, mas não esquecemos aí dos irmãos, que Deus esteja abençoando a todos. E estamos orando aí por vocês. E nós sabemos também que vocês estão orando pela gente aqui. Amém. Então Deus que abençoe
a todos. Amém. E nunca esqueçamos desse versículo que Paulo escreveu aos Romanos. Somos sempre mais que vencedores. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua graça, pela tua paz, pela tua misericórdia, que alcançamos em Cristo Jesus, nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé. Amém, Pai. Senhor nosso Deus, nós intercedemos por cada irmão que está ouvindo, Senhor Deus, este culto, que ele seja um culto abençoado. Amém, Senhor. E que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, pode cobrir cada um. Neste momento, os nossos irmãos da nossa igreja e amigos também, Senhor Deus. Senhor Deus, esteja presente nesse culto. E que este culto, Senhor Deus, seja uma bênção. Queremos também, Senhor Deus, interceder pelas comemorações dos 100 anos da igreja, que tu possas preparar, Senhor Deus. Queremos interceder também pelos irmãos que estão de luto, aqueles que estão passando dificuldades por conta dessa pandemia. Ó Senhor Deus, visite cada lar, Senhor Deus, e conforte o coração de cada um. Amém, meu Deus. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor Deus, que tens feito por nós. Continue nos dando sabedoria dos altos céus e acrescenta cada vez mais a nossa fé para contigo. Amém. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia Dura para sempre. rende graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia Dura para sempre. rende graças ao Senhor. Rende graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rende graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia Dura para sempre. rende graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia Dura para sempre. rende graças ao Senhor. Rende graças ao Senhor. Rende graças ao Graça e paz, irmãos. Hoje estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia e me acompanhar na leitura do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, do verso 5 até o verso 8. Evangelho de Mateus 5, capítulo 6, do verso 5 ao verso 8. E diz assim este texto, me acompanhe.
E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Vamos orar? Querido Senhor e Deus, agradecemos mais uma vez a bondade de nos permitir meditar em Sua palavra e agora, Senhor, refletir na palavra do Senhor sobre como devemos orar. Ajuda-nos, ó Pai, concedendo-nos sabedoria, compreensão e capacidade para aplicar o Teu ensino nas nossas vidas. No nome de Jesus eu peço, por quem agradeço. Amém. O texto que acabei de ler, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, de 5 a 8, Jesus ensina aos discípulos a orar. Pouco depois, no verso 9, nós temos a oração do Pai Nosso. Mas antes da oração, antes do ato de orar, antes de praticar, devemos ter algumas atitudes muito importantes para que possamos experimentar de um momento realmente abençoador e de comunhão com Deus. Principalmente no mundo e no tempo em que estamos vivendo, onde tudo nos distrai, onde tudo tira atenção, onde existem muitas coisas que podem nos chamar a atenção e tomar o nosso tempo de tal maneira que o tempo que deveria ser de Deus se torna uma sobra para Deus. Deus não quer isso de nós e eu sei que você não quer dar sobras para Deus, mas o melhor. Então, como podemos agir? De que forma? Como Deus espera que eu realize e pratique as minhas orações? A própria palavra de Deus nos ensina a como praticar uma vida de oração contínua, constante, porque ela é necessária para o fortalecimento da nossa vida espiritual. Orar não é apenas uma atitude religiosa, mas ela é um modo de vida daquele que serve a Deus de todo o coração. Oração não é apenas a repetição de palavras ou de frases com efeito, bonitas, demonstrando conhecimento bíblico, mas é um tempo de comunhão, é um tempo de intimidade com Deus. Portanto, precisamos a cada dia realizar viver uma prática de oração que possa causar uma transformação nas nossas vidas e também possa alcançar o coração de muitos que precisam conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, como nós devemos orar? Como Deus espera que oremos? O texto que acabei de ler, do verso 5 a 8 do Evangelho de Mateus, nos ensina como nós devemos, na nossa oração, na nossa prática de oração, realizá-la de tal forma que possamos experimentar de toda a bênção que vem do Senhor. Pois bem, o texto que acabei de ler, no seu primeiro verso, no verso 5 que li, o Senhor Jesus nos exorta dizendo o seguinte: e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O texto, então, nos mostra que, antes de tudo, precisamos ter uma boa intenção nos nossos corações. É verdade. Jesus diz que Deus não aceita a oração feita com hipocrisia. E quando falamos de hipocrisia, é aquela atitude que aparenta ser uma atitude de comunhão, mas no coração é outra realidade. Conhecemos
ou melhor dizer, posso dizer, sabemos que o hipócrita é aquele indivíduo, é aquela pessoa que ela aparenta um comportamento, ela demonstra um comportamento muitas vezes agradável, solícito, mas quando dá as costas ou quando ninguém está vendo, a postura é outra. Nosso Deus nos conhece do íntimo do coração, Ele vê a intenção do coração. Então, as nossas orações precisam ser orações em que seja aquilo que estou verbalizando, aquilo que estou vivendo na oração, precisa ser algo que vem do meu interior, deve vir do meu íntimo. Por isso que Jesus repreendeu o comportamento dos fariseus. Quando Jesus fala aqui no verso 6, do verso 5 do capítulo 6 de Mateus, ele também está se referindo ao que acontece no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Vou ler para você Lucas 18, verso 10 a 14. Diz assim este Evangelho, Lucas 18, 10 a 14. Diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar? Perdão, estava lendo o texto errado. Por isso que eu achei estranho, não foi isso que eu anotei. Lucas 18, do verso 10 a 14. Vou ler o verso 9 para o texto todo. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse texto aqui faz uma referência muito direta àquele que Jesus menciona: não chegueis diante de Deus como os hipócritas, porque o hipócrita, assim como o fariseu, ele ora de si para si mesmo. Ele fala de si mesmo para exaltar a si mesmo. Portanto, se nós queremos ter diariamente uma vida de oração realmente saudável, como Deus espera, precisamos ter a intenção da humildade. Não podemos ter a intenção do hipócrita, que sempre vai com segundas intenções. O humilde reconhece as suas limitações, o humilde vê as suas falhas e sabe que ele não tem direito algum de estar na presença de Deus, porque ele reconhece o seu pecado. Em segundo lugar, Jesus nos ensina ali no Evangelho de Mateus, agora no verso 6, tu, porém, quando entrares no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Segunda realidade que não podemos esquecer: antes da prática da oração, precisamos dar exclusividade para Deus. O que adianta você estar orando? Não é? Fui pegar aqui o celular, você está orando e com o celular ativo para que você possa atender a qualquer momento uma ligação. Como você pode querer estar recebendo bênçãos de Deus se você está com a sua mente trabalhando em outras coisas, a não ser naquele momento exclusivo com Deus?
Por isso que Jesus fala, vai a teu quarto, fecha a porta, fala com Deus em secreto, que está em secreto, e Ele te recompensará. Quer dizer, ninguém mais vai saber da sua recompensa. É você e Deus, é quando você diz, Senhor, ninguém mais está aqui, só eu e o Senhor, o meu tempo agora é teu. Não adianta nada imaginarmos que nós estamos com boa vontade. Nosso Deus vê as nossas atitudes. Por isso, precisamos aprender a ter um tempo de devoção, um tempo em que possamos buscar a presença de Deus em oração, em comunhão, de tal maneira que nossas orações possam ser atendidas em todo o tempo e em toda e qualquer circunstância. Quando nós lemos o texto de Isaías, capítulo 26, verso 20, podemos ver a mesma ideia, o mesmo sentido no verso 20 do capítulo 26. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te por um momento até que passe a ira. Este capítulo 26 de Isaías está exatamente falando sobre a confiança do povo na presença de Deus, confiar na presença de Deus, buscá-lo. E aqui no Antigo Testamento, Deus já orientava o povo a estabelecer esta exclusividade, não permitir que outras circunstâncias, outros ambientes, outras maneiras, outras realidades dentro de casa, seja onde for, seja o que for. Meu irmão, separe um tempo para Deus, só você e Ele. Pastor, eu não tenho tanto tempo por causa do meu horário de atividade, eu estou estudando, hoje nem tanto por causa da pandemia, mas antes eu ouvia muito isso, nem que seja 5 minutos, mas que estes 5 minutos sejam somente na presença de Deus, você e Ele. Você precisa disso, Deus espera isso de você. Terceiro lugar, o Evangelho de Mateus, no seu verso 7, diz assim: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Terceiro lugar, objetividade, seja objetivo. Se o nosso Deus sabe o que nós estamos pensando, não é o muito repetir uma frase, uma situação que vai provocar a vontade de Deus. Não estou dizendo que você não deve todos os dias fazer um pedido, por exemplo, por alguém que está enfermo. Não é isso que está dizendo. O texto está dizendo sobre vãs repetições, palavras à toa, palavras que se repetem, mas eles não têm significado. Eles não causam mudança. Senhor Deus, perdoa os meus pecados, e eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu não busco soluções para fugir daquele pecado. Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. Ele sabe que você é pecador, mas há arrependimento real em seu coração? A palavra de Deus nos ensina que precisamos ser objetivos. O que queremos com Deus? Senhor, eu quero que o Senhor mude minha vida. Como? Desta forma que eu estou vendo. Senhor, eu não sei como mudar. Me ajuda e me mostra. Ele mostra. Não seja vago com Deus, porque se nós formos vagos nas nossas palavras com Deus, sem objetividade, sem a espera da resposta daquilo que pedimos, quando Deus responder, a gente não vai saber que é Ele que está respondendo. Eu aprendi uma frase que guardo até hoje com relação à oração. Muitas pessoas falam, será que Deus vai me responder? Se nós conversamos com Deus, Ele responde. A questão não é Deus responder, mas é nós sabermos a resposta dEle. É estarmos atentos quando Ele responde. Muitas vezes nós estamos tão ocupados dizendo para Deus as coisas, repetindo as coisas, e Deus já está respondendo, Deus já está abrindo as portas. É tempo de prestar atenção. É tempo de estar em silêncio ouvindo o que Deus tem a dizer. Muitas coisas
nós dizemos a Deus e Deus já está nos dando a resposta antes de nós mesmos pedirmos. Por exemplo, na própria palavra de Deus, na sua palavra, nós temos N respostas a todas as nossas necessidades e a tudo que realmente precisamos. Às vezes nem precisamos pedir, basta obedecer o que Deus já nos tem ensinado. Portanto, para que possamos experimentar realmente de resultados que nos traga crescimento, nós precisamos em nossas orações ter a intenção certa. Em humildade, não devemos ser hipócrita. Precisamos dar exclusividade a Deus. Nada pode atrapalhar o nosso momento com Ele. Precisamos ser objetivos, falar com clareza para Ele e esperar a resposta para aquela situação. E em quarto lugar, diz assim no verso 8 de Mateus capítulo 6. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Algo que nós muitas vezes nos esquecemos. Vamos diante de Deus fazendo um pedido, fazendo uma oração, mas ao invés de confiarmos que Deus vai responder, vamos duvidando de que Deus nos trará a resposta. Isso é um perigo muito grande, meus irmãos. Precisamos entender que Deus, em seu grande amor, sempre quer nos dar a boa resposta aos nossos corações e às vezes nos dar a resposta que nós não queremos, porque aquela resposta vai trazer solução para as nossas vidas. Mas o texto de Mateus capítulo 6, verso 7, Jesus nos ensina que quando chegarmos em oração perante o Senhor, precisamos ter confiança, porque Ele sabe o que precisamos. Antes mesmo de pedir, Ele já tem a resposta aos nossos corações. Veja o que diz ali em 1 Reis, capítulo 18, verso 26. Quero ler para você 1 Reis 18, 26. Localizar o texto, 1 Reis 18, 26. E eles, tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Verso 27 em diante diz: ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes, retalhavam-se com facas e por aí vai. O nosso Deus não são como os deuses do passado, que não existiam, e que as pessoas acreditavam que precisavam dizer, falar, repetir várias vezes, e fazer alguma coisa para ter resposta. Nosso Deus não é como estes deuses que não respondem. O nosso Deus ouve as orações de seus filhos, e se o irmão tiver a curiosidade, a irmã tiver a curiosidade de continuar ali no capítulo 18 de 1 Reis, depois que aqueles profetas de Baal fizeram todo aquele alvoroço para que o seu Deus ouvisse, no final não ouviu. Elias, numa simples oração, falou com Deus. Ele ouviu e mostrou a todos que estavam à volta que Ele é o único Deus. Nas nossas orações, precisamos chegar diante de Deus com confiança. Precisamos ter a cada momento a confiança de que sim, Ele está ouvindo e Ele trará a resposta, porque Ele sabe o que você precisa antes mesmo de pedir. E Ele tem a resposta. O nosso Deus está com seus braços abertos
para ouvir uma oração sincera, com a intenção humilde, para ouvir aquela oração em que ele sabe que é só para ele, não é dividindo com outras coisas. Que aquela oração, ela é objetiva, não é falando um monte de coisas, mas Senhor, a minha situação é esta, preciso desta orientação. Porque quando assim fazemos, a resposta vem e nós entendemos que vem de Deus. E principalmente, confiarmos que Deus sabe qual é a nossa necessidade e Ele responderá a esta necessidade. O próprio Senhor e a própria palavra nos ensina de que nossas respostas, ou Deus muitas vezes não nos atende, porque nós em nossas orações fazemos pedidos para satisfazer desejos, não para suprir necessidades. Portanto, nesta noite, neste momento de oração, neste tempo em que separamos para estar juntos em oração, eu convido ao irmão, no seu momento na presença de Deus, que esteja com seu coração humilde na presença dele, falando e abrindo o coração: Senhor, minha situação é essa, minha necessidade é essa, meu medo é esse, eu não sei como fazer, ou eu quero fazer, mas eu não sei como. Mostre quem você é diante dele e ele ouvirá a sua oração. Dê exclusividade para Ele. Não deixe que outras coisas fiquem ocupando o seu tempo na presença de Deus, porque, como diz o livro de Eclesiastes, há tempo para tudo. Mas o melhor tempo é na presença de Deus. Seja objetivo. Se de repente você, pastor, eu tenho dificuldade, faça como eu. Eu anoto no meu caderno. Quando eu tenho a resposta, eu risco. Às vezes eu coloco só numa folhinha e jogo fora depois, porque ninguém mais precisa saber. E eu confio sempre de que Deus ouvirá as nossas orações. Lembre-se, Deus ouve as nossas orações. Nem sempre Ele responde do jeito que queremos, mas Ele sempre suprirá as nossas necessidades. Vamos confiar em Deus. Neste tempo, vamos confiar na vontade de Deus, nesta história, e nós experimentaremos de todos os benefícios que Deus nos tem preparado. Que Deus possa abençoar a sua vida e que lhe permita um tempo de oração na presença de Deus que faça toda a diferença. Vamos orar? Querido Pai, obrigado mais uma vez por este momento na sua presença, com os meus irmãos que estão me acompanhando através deste canal. Peço ao Senhor que os abençoe, para que nas suas orações eles possam ainda mais amadurecer na comunhão que há com o Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder estar aqui neste momento em Tua presença. Muito obrigado por ler a Tua palavra e podermos compartilhar a nossa confiança no Senhor. A Tua bênção sobre cada um eu rogo, no nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir.